elaboração da Constituição do Brasil de 1824 foi um processo desgastante e muito conturbado. Logo após a proclamação da independência do Brasil do Reino Unido de Portugal e Algares, em 7 de setembro de 1822, emergiu um conflito entre radicais e conservadores, que refletiu na composição da Assembleia Constituinte, instalado em 1823. Assim, a Constituição Política do Império do Brasil, comumente refletida como Constituição de 1824, foi a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824 e revogada em 24 de fevereiro de 1891. Brasil República de 1891. Brasil República é o período da história que se iniciou com a primeira proclamação da República. A República Brasileira é dividida em República Velha ou Primeira República. Após a proclamação da República no Brasil, iniciou-se um governo provisório liderado por Marechal Deodoro, que deveria liderar o país até que fosse elaborada uma nova Constituição. Ficou marcada nesta época também como o sistema de governo presidencialista. Nesta época também, a partir de ideias de protestantes, foi criado o Estado laico, que era o Estado que separava a Igreja do Estado. No governo de Deodoro Fonseca e Floriano Peixoto, seu vice, fortaleceu-se também o autoritarismo e a visão de desenvolvimento e incentivo à educação. E em 1889, teve a adoção do Estado Federativo. A Carta Constitucional de 1934 trouxe avanços sociais importantes para os trabalhadores, como instituiu o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, as férias anuais e a indenização por dispensa sem justa causa. A Constituição de 1934 foi notável por substituir liberdades básicas no vocabulário constitucional, bem como estabelecer a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, liberdade de expressão, crença, locomoção e associação, desde se for lícito. Fazendo jus às propostas de Revolução de 30, foi permitido o voto secreto a pessoas acima de 21 anos, incluindo mulheres. Apenas os analfabetos, soldados, padres e mendigos ficam de fora. E em 1934, a Constituição define que a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e poderes políticos, proporcionando aos brasileiros e a estrangeiros. Constituição de 1937, ou também Era Vargas. Diferente das anteriores, ela foi promulgada, ou seja, imposta, sem direito à votação. Nessa Constituição de 1937, se deu início ao chamado Estado Novo, uma ditadura de Getúlio Vargas. Nesse mesmo período, houve grande atrito entre os grupos políticos por conta de um golpe de Estado em que Getúlio Vargas tomou o poder e então começou a Constituição de 1937. Conhecida também como Constituição Polaca, por ser muito inspirada na Constituição da Polônia, por conta disso recebeu esse apelido. A Constituição de 1937 se tornou apartidária. Os partidos políticos que existiam até o momento foram extintos. O poder legislativo é extinto e então o poder executivo é centralizado nas mãos do presidente como maior figura de autoridade. Os estados eram visados sem suas repartições e divisões. O presidente escolhia os governantes dos estados, sem direito à votação do povo para nomear esses representantes. A Constituição de 1937 permitia essas atitudes ao presidente. Foi imposta também a censura. As pessoas não tinham direito de greve e manifestações eram proibidas. Um único símbolo nacional era permitido: a bandeira da República. A Constituição de 1946 representou o fim da Era Vargas e um novo processo de redemocratização do Brasil.
ela foi promulgada, baseada nas Constituições de 1981 e 1934. O cargo de vice-presidente foi restaurado. O regime representativo também é restaurado, trazendo aí a volta dos partidos políticos. Os brasileiros podem novamente escolher seus líderes. Governo do presidente Eurico Gaspar. O mandato passa a ser de 5 anos sem direito à reeleição. O voto é baseado na Constituição de 1934. Continua sendo secreto, permitido também para as mulheres e obrigatório para pessoas acima dos 18 anos. O fim da Era Vargas marcou a retomada de uma democracia liberal no país, porque dos anos de 1930 a 1945 se viveu a Era Vargas, momento apartidário de centralização do poder e censura. O fim da Segunda Guerra Mundial resultou nessa retomada de um governo mais democrático e liberal. Constituição de 1967. Ela foi a mais repressiva de todas as constituições brasileiras até o momento. A maioria dos preceitos democráticos da Constituição anterior a ela, a de 1946, foi desfeita. Dessa maneira, ela serviu como argumento para a ação militar sobre a vida das pessoas. Ela tornou legal a ditadura militar no Brasil, que é um regime político autoritário, em que os poderes se concentram nas mãos dos militares. Constituição de 1988. Após o fim da ditadura militar, o país entrou em progresso de redemocratização e surgiu a necessidade de construção de uma nova Constituição, com um texto constitucional democrático. Em fevereiro de 1987, o deputado Ulisses Guimarães iniciou as sessões da Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, para elaborar um novo documento.